A configuração é uma síntese dos formatos por 5. Configuração é uma configuração de continuação como eu disse anteriormente, portanto, a horas e. Gente, por favor, lembre-se de cair nada. Vamos para o SNS, é uma melhor ali. Rally for buy onde mais a venda. Estará olhando para a queda da base de queda, então. Uma vez que encontramos o rally da rally base e a queda de queda dentro do corpo, zona base, deve haver um capital A para resistência dentro da manifestação da base de rally. E também o capital V para apoio a. Modo forte para que o modo forte que você pode. Entrada com um lote maior, então é isso. Chamamos de entrada perfeita para que o perfeito. Entrada, podemos usar a linha de tendência como nossa confluência ou podemos usar o envolvimento vela como nossa forte confirmação como. Bem, então vamos começar no SOP. Vamos dar uma olhada no POP para a configuração do SNRC1 comprar. Este é um meio modo, então o SAP é realmente muito simples. Primeiro, é claro que devemos sempre encontrar o ponto de entrada para a configuração de compra, que é esta. Que é a manifestação de rally. Lembre-se de, pessoal, a capital A, que é o. A resistência deve estar dentro da entrada. Zona pontual, então este é um exemplo como nós. Pode ver que esta é uma manifestação de rally em esta área base, que podemos ver que existe um letra maiúscula. Agora, antes de tudo, o que devemos fazer é marcar a zona. Marque a zona do ponto de entrada neste caso. Este é o rally, porque nós quero marcar a zona, porque para que nós pode saber se a letra maiúscula A está dentro da zona. Então neste caso nós pode ver que esta letra maiúscula A é dentro da zona. Portanto, vamos marcar a linha horizontal, como podemos ver aqui. Esta é a letra capital A. Linha horizontal, e está dentro do corpo base do ponto de entrada. Então onde você deve colocar seu pedido pendente será esta linha horizontal. Onde você deve colocar seu pendente encomendar, e, em seguida, o preço voltará a esta zona e reaja e continue no tendência de alta. Então vamos dar uma olhada no exemplo. Aqui eu tenho um par de USD GBP em o tempo H4. Quadro. Vocês podem encontrar o capital aí também junto com o entrada. Anotei sim, há um aqui que você pode ver. Aqui há uma letra maiúscula com o ponto de entrada, e aqui também, ok. Mas aqui eu quero te mostrar que há algo que não aconteceu, em que esta é a letra capital. Aqui é o que chamamos de resistência, ok. Se você for para o gráfico de linhas, eles vão. Parece um capital aí. Este é o nosso ponto de entrada. Então o que devemos fazer? Nós marque a zona do nosso ponto de entrada, que é a base corporal da base de manifestação. Rally. Então marcamos a linha horizontal no topo do corpo da resistência. Agora, como você sabe que isso será uma letra maiúscula, a única coisa que podemos não é para mover este gráfico para o gráfico de linha. Portanto, mudamos para o gráfico de linha e podemos ver que isso é a letra maiúscula aí está dentro
O comício baseado em L nosso ponto de entrada. Portanto, o POP é. Complete o próximo. O que devemos fazer é nós. Aguarde o preço reagir tão preço. Volta a esta área bem para o nosso ponto de entrada e continue no tendência de alta. Agora vamos dar uma olhada no POP. Para o SNS um Self Setup para o meio. Modo assim exatamente como a configuração de compra. No entanto, nosso ponto de entrada para isso será a queda da base e lembre-se, para ser a letra maiúscula V que é o suporte e deve estar dentro da entrada. Zona de ponto. Lembre-se de pessoal, por favor, não escolha uma zona de ponto de entrada que não tem uma letra capital V ou letra maiúscula. Aqui, como podemos ver, há um ponto de entrada, que é a queda da base de gota. E no vez que podemos ver que há um capital letra V suporte. Então, antes de tudo, marcamos a zona do ponto de entrada. Neste caso é a queda da base de gota. Marcamos para que nós apenas queremos identificar que a letra capital V está dentro da base de gota. Zona de gota. Então, uma vez que temos este segundo, marque a linha horizontal na beira de o apoio que é este é o capital letra V. Como podemos ver aqui, ok. V. Então o preço voltará a esta área e continue na tendência de baixa aqui, bem com a compra de configuração nosso pendente. O pedido será esta linha horizontal, ok. Linha horizontal. Agora se você quiser ter uma entrada nítida nesta linha horizontal, verifique se eles usam um SN ou um CRU. Conta. Se você usar uma conta padrão, conta normal, lembre-se de adicionar sua propagação para que você não seja miss entrada. Então agora vamos dar uma olhada no exemplo. Então aqui eu tenho um XAUSD em um quadro de tempo de hora. Você pode encontrar o cair a queda e alinhada com letra maiúscula V. Ok. Agora vamos dar uma olhada. Então aqui eu encontrou uma letra capitária de queda da base DRAP. Ok. No mesmo dentro da base de gota. Cair base. Então eu marquei a letra maiúscula V com uma linha horizontal que será nossa ordem pendente para a célula limite. Então a seguir o que devemos fazer? Nós vá para o gráfico de linhas para verificar se nós estão marcando corretamente. Sim, então marcamos em a letra maiúscula V alinhada com o DRAP base DRAP para que o SOP tenha completo. Em seguida, esperamos o preço voltar e reaja. Como você pode ver, o preço reagir a esta configuração do SNC1 e continue no tenda de baixa. Vamos olhar para o modo forte. Para a configuração de compra, então é realmente o mesmo do modo médio, apenas que isso vem com uma linha de tendência como nosso confluência. Então é o mesmo 2 apenas. O terceiro, como eu disse, tendência anterior. Linha e a linha de tendência como sempre. A professora Nora disse que apenas usamos o estilo TBAL, então o tal significa que é apenas um. Confluência não precisa ser exato. Em um momento, basta desenhar uma linha apenas para adoce nossos olhos para que possamos ver o preço reaja para o confluência. Então aqui eu te dou um SD. O exemplo que podemos ver que este é um R. RL base RL A. Uma letra maiúscula. Então nós marcamos a zona e marcamos a linha horizontal como nossa ordem pendente para os limites de BYY. Agora este tempo vamos adicionar a linha de tendência para que tenha a primeira unidade de segunda viagem e lembre-se de pessoal, devemos sempre entrar no
Linha de tendência na terceira unidade, então marcamos nossa ordem pendente de limite no capital, uma resistência aqui, ok, o que é dentro do ponto de entrada, então o preço voltará para esta área e continue na tendência de alta. Agora é isso. Chamamos a entrada perfeita para SNRC. Se você encontrar esse tipo de configuração com uma confluência de linha de tendência, você pode entrar em um lote maior do que o seu lote normal. Agora, vamos dar uma olhada no exemplo no gráfico. Então aqui eu tenho um KJPY no H4 período de tempo, então vocês capazes de identificar os realmente bases realmente na fila, junto com a letra maiúscula. Você vai, então marcamos a zona OK para o nosso ponto de entrada, que é o rally Rally base. Então no Rally R Best que temos a letra maiúscula A, então este é o letra maiúscula, uma resistência está na fila com nosso ponto de entrada, que é o rally Rally base. A seguir, o que devemos fazer, pessoal? A linha de tendência, como eu disse anteriormente. Linha de tendência, nós apenas usamos um estilo T-ball. Significa que apenas desenhamos uma linha que não tem que ser exatamente isso ou aqui. Nós basta desenhar uma linha apenas para sabermos que o preço sempre iria isso como uma confluência. Bem, então temos primeira viagem de segunda viagem e entramos em a terceira viagem. A seguir, o que devemos fazer? Nós vamos ao gráfico de linhas que garantimos que nossa letra maiúscula está na fila com nosso L base R, então temos letra maiúscula e então esperamos por o preço para ser age. Como você pode ver, o preço volta e reaja para isso confluência e tocar nosso ponto de entrada e continue na tendência de alta. Então, se você encontrou esse tipo de configuração com uma linha de tendência como uma confluência, você pode colocar um maior muito. Agora vamos procurar a configuração de venda para os fortes modo, assim como a configuração de compra para o modo forte, que temos os 3 sopros. E desta vez nosso ponto de entrada será a queda de queda e nós iremos no linha de tendência, então usamos o estilo tal. Agora, caras, como um lembrete antes de te esquecer, deve sempre encontrar a configuração primeiro. Significa você tem que descobrir se é SNRC1 ou outra configuração. Encontre o ponto de entrada e então, por fim, só você desenha a linha de tendência. Não desenhe a linha de tendência primeiro. Antes você encontra a configuração, sempre a linha de tendência é o último depois que você encontrou sua configuração. Então vamos dar uma olhada em nosso configuração de venda. O mesmo vale, isso é uma gota base e drop. Então marcamos a zona dentro a zona que temos a letra maiúscula V. Qual é o suporte para que vamos colocar nosso ordem pendente do limite celular nesta área, que está de acordo com a borda do suporte, que é a letra maiúscula V. Então a próxima coisa que devemos fazer é para desenhar nossa linha de tendência para que tenhamos primeira viagem de segunda viagem e sempre nós entrada na terceira tendência, o preço da linha. Então entre nesta área e continue a tendência de baixa. Então este é o perfeito entrada para o SNRC ONI. Vamos dar uma olhada no gráfico do MT4. Exemplo. Então aqui novamente eu tenho o X ao USD. Este é o objetivo que você consegue encontrar o ponto de entrada pessoal com a capital carta V. Primeiro de tudo, o que devemos procurar
A queda da base de gota. Bem, então aqui vamos nós. Temos a base de gota e depois cair. Bem. Em seguida, marcamos nossa letra maiúscula aqui. É o topo aqui. Ok, você pode ver que isso é o corpo para que o corpo seja marcado como a letra maiúscula V e está na fila. Com nosso ponto de entrada que é a queda. Cair base e então o que devemos fazer? Caras, a linha de tendência não esquece, então nós. Tenha a primeira unidade de segunda viagem e nós. Será a entrada na terceira unidade agora. Boa coisa em ter esta linha de tendência. Se o preço não vier voltar rápido o suficiente significa que permanece por volta, você pode considerar isso como um deixe reteste, assim uma vez que for um reteste de chumbo. Vai considerar como um alto risco, então mudaremos para o gráfico para o gráfico de linha e então podemos confirmar que a letra capital V está na fila. Com nossa entrada de dicas base. Aponte a seguir o que devemos fazer, colocamos nosso P e aguarde o preço voltar para nosso ponto de entrada. Aqui está, bem como você pode ver. Preço volte para esta área e continue na tendência de baixa. É simples. Não é mais importante que os caras encontrem um. Configure primeiro. Depois de encontrar a configuração, você tem a queda do ponto de entrada base cair e depois você encontrou a letra maiúscula V. Então, por fim, desenharemos a linha de tendência como nossa confluência. Agora vamos dar uma olhada. Outros exemplos em que não temos um linha de tendência como uma confluência, mas podemos use como confirmação que é o engajando vela. Então eu te dou um exemplo de compra aqui. Então pessoal, você pode capaz de ver o ponto de entrada com o resistência lá vai para que desenhemos. Este é o nosso ponto de entrada que é o rally. Rally base o alinhado com o rally. Rally base, temos a letra maiúscula. Então, marcamos nossa linha horizontal no borda do resistência. Em seguida, mudamos para a linha gráfico. Sim, nossa letra maiúscula está em alinhar com o rally baseado em L a seguir. Coisa desta vez o que devemos fazer é que não temos a linha de tendência como nossa confluência, mas temos confirmação no período mais alto. Então, precisamos usar o quadro multitime. Análise muito importante. Quadro multitime. Análise é a chave para nós encontrarmos confirmação no período maior. Agora essa configuração está no período do M30. Podemos olhar a confirmação no H1 ou ED4 que você não precisa ir e encontre a confirmação até diariamente ou semanalmente se você estiver no período do M30. Basta subir mais um ou dois prazos. É bom o suficiente, não tem que ir tudo o caminho muito longe. Ok pessoal? Por favor, tome nota de neste próximo, esperamos o preço reagir. O preço volta e continue no entrada de alta para a melhor entrada de loja e continue a tendência de alta. Em seguida, olhamos para o exemplo para vender. Você pode encontrar novamente a entrada. Ponto para venda. Vamos procurar a queda. B cair e alinhado com a base de gota. Base de gota nós temos a letra maiúscula V. Suporte lá vamos nós, então temos a queda. Base e depois caia e dentro da gota. Drop base, temos a letra maiúscula V. Então, marcamos a linha horizontal aqui em a vela corporal e então a movemos para
O gráfico de linha, então quando você se move no gráfico de linha você pode ver que este é um forte letra maiúscula V. A próxima coisa o que devemos fazer é que precisamos encontrar o confirmação no período mais alto, então. Como este é um período de tempo M30, vamos. Olhe para o horário H1 ou H4, então. Normalmente, para este caso, podemos olhar isso. É um duplo Maru vela Inga ok. Desculpe duplo Maru H4 duble Maru. Ok, então o duble Maru pode usar como um confirmação também além de se envolver. Vela então, em seguida, esperamos o preço. Volte e o preço reaja à nossa entrada. Apontar para que você possa ver um voltar. Novamente a segunda vez, terceira vez antes disso. Continua na tendência de baixa. Sua pausa até cedo ok, você pode definir. É mais alto um pouco bem, cerca de 30 pips, mas neste caso não precisamos. Até ir para 30 pips, podemos ir até 20 pips. Aqui está bem, ou se você quiser. Fique confortável com seus 30 pips SL. Você pode fazer isso, não há objeção. Para isso, tudo depende de você, o quanto você disposto a arriscar em seu comércio. Agora vamos olhar para alguns dos erros que os comerciantes sempre cometem assim. Primeiro de tudo, muitos comerciantes não entender o ponto de entrada adequado que é o comício realmente base e também o cair gota de base. Às vezes eles nem mesmo escolha um ponto de entrada que não esteja dentro a resistência ou o apoio. O que eu sou dizendo aqui é que a resistência ou o suporte não está dentro da entrada. Zona de ponto. Como você pode olhar aqui um exemplo, então marcamos nosso ponto de entrada em este caso um exemplo é a base de gota. Cair para que a letra maiúscula V seja. O suporte não está dentro desta base de gota. Cair, portanto, o pop está incompleto. Esse tipo de coisa que não tomamos isso. Comércio ou não contamos isso SIS. NRC1 em seguida. Às vezes quando a configuração tem foi um teste muito tardio ou a entrada. O ponto está muito longe da queda. Gota baseada ou a base de RLI. O pior é que quando o preço reagiu da zona de perigo, então eu estou. Vou mostrar um exemplo sobre isso. Vamos para a visualização de negociação. Gráfico. Olá pessoal, então estamos de volta ao TradingView Grato. Eu vou te mostrar um exemplo do SNRC que, considerado um reteste de chumbo ou o preço tocou a zona de perigo, então é importante que precisamos fazer multi-time análise de quadros que precisamos entender de onde vem o preço. Apenas saberemos se essa configuração é um L ou novamente ou essa configuração ainda válido para ser colocado como ordem pendente. Então você tem muita sorte de que estávamos. Vou te ensinar tudo isso em Ubaira Legacy International e no final do curso, nós iremos saiba tudo.